Olá, meu nome é Estela Santana, sou fisioterapeuta e doutora em Ciências Fisiológicas pela UFSCar. Sou pesquisadora do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da IBRAMED e coordenadora do curso de MBA em Dermatofuncional, Estética e Cosmética Cefai. Estou aqui para apresentar para vocês o sistema de carboxiterapia ARES. A carboxiterapia é um termo recente na área da saúde e se refere à administração do gás carbônico, o CO2, puro, com propostas terapêuticas. Porém, seu uso não é recente e iniciou-se na França por volta de 1932, na estação termal de Royat. Inicialmente, o tratamento era realizado via percutânea, através de banhos medicinais de água carbonada aquecida, ou seja, a aplicação de água saturada em gás carbônico diretamente sobre a pele dos pacientes. A técnica era utilizada para tratamentos de arteriopatias e úlceras. Os resultados obtidos encorajaram novos estudos, provocando a ampliação das indicações de tratamento, incluindo tratamentos com finalidades estéticas. Após o desenvolvimento de novas técnicas, a aplicação deixou de ser tópica e hoje modernos equipamentos injetam o CO2 diretamente no tecido subcutâneo, garantindo resultados mais rápidos e melhores. Dentre estes equipamentos, destaca-se o ARES, pelo seu design leve e precisão nos parâmetros, volume, velocidade do fluxo e volume total administrado, além de maior amplitude de volume e de velocidade do fluxo, que variam de 5 a 200 ml e 5 a 200 ml por minuto, respectivamente, que permite desde aplicações delicadas até tratamentos onde a pressão necessária seja suficiente para vencer barreiras pontuais de fibrose, como, por exemplo, numa região com celulite. Além disso, o ARES possui um dispositivo que aquece o CO2 previamente à insuflação, o que diminui o desconforto do paciente e aumenta a sua aderência ao tratamento, bem como potencializa resultados, pois o gás frio causa vasoconstrição, princípio contrário à ação desejada, ou seja, vasodilatação, aumento de fluxo sanguíneo e aumento da liberação de oxigênio aos tecidos. Outro efeito da carboxiterapia é o causado pela distensão mecânica promovida pelo gás injetado que, somado aos efeitos anteriormente descritos, estimulam a atividade dos fibroblastos que produzem novas fibras de colágeno e elastina e no tecido adiposo induz a lipólise. O CO2 é um gás atóxico, não embólico, é normalmente produzido pelo metabolismo e é o mesmo CO2 usado para criar pneumoperitônio, que é a distensão da cavidade abdominal em cirurgias por videolaparoscopia e como contraste em exames como arteriografias. O volume de gás infundido durante a carboxiterapia estética está abaixo do volume produzido pelo organismo, portanto não interfere no metabolismo normal. Sessões consecutivas de carboxiterapia resultam em remodelagem tecidual e corporal. A carboxiterapia ARES está indicada para tratamentos dermatológicos e estéticos de diversos distúrbios, tais como lipodistrofia ginoide, conhecida popularmente como celulite, gordura localizada corporal e facial, estrias com infusão do gás ao longo das estrias, flacidez de pele facial e corporal, rejuvenescimento facial com diminuição da profundidade de rugas e sulcos, tratamento de olheiras com clareamento e melhora da textura da pele, cicatrizes de acne, melhora as depressões das cicatrizes, auxilia no pós-operatório de cirurgia plástica, favorece a cicatrização e diminui a taxa de retox. Atua no tratamento da alopécia, que é a queda de cabelos. No tratamento da psoríase, uma doença autoimune que provoca descamação intensa da pele, dentre outras aplicabilidades. Para o uso estético e ou terapêutico da carboxiterapia subcutânea, o volume total insuflado por sessão varia em média de 200 a 1.200 ml e são indicados de acordo com a área a ser tratada e objetivos de tratamento.
O Ares é bivolt, portanto faz comutação automática de voltagem. As teclas de controle Back e Next servem para avançar e retroceder nos parâmetros, e as teclas de controle 7+ e 7- servem para aumentar ou diminuir valores ou para ligar ou desligar funções do pedal e aquecimento do gás do equipamento. As teclas Back e Next também têm dupla função. Ao ligar o equipamento, perguntas sobre a drenagem do sistema e do equipo aparecerão. Para responder, Back significa sim e Next significa não. A tecla Start Stop é de dupla função. Uma vez programado o equipamento, basta pressionar Start para iniciar a saída de gás do sistema Ares. E, ao pressionar novamente a tecla, quando em uso, o equipamento corta a emissão de gás. Esta tecla pode ser substituída pelo uso do pedal. Dessa forma, ao acionar a tecla Start ou acionar o pedal, quando a função pedal estiver na condição ligado, o processo de liberação ou corte do fluxo de gás será iniciado. Assim que iniciada a liberação de CO2 pelo equipamento, o indicador luminoso de saída de gás CO2 Output acenderá. Isso significa a efetiva saída do fluxo de CO2 do sistema. Além disso, a tecla Start Stop tem uma importante função. Sempre que trocarmos de paciente e, consequentemente, trocarmos o equipo, é necessário realizar a drenagem do mesmo. Para isso, pressione a tecla Start Stop por 3 segundos. Irá aparecer no visor de cristal líquido a pergunta: drenar equipo? Sim ou não? Se sim, pressione Back e se não, pressione Next. Ao escolher sim, imediatamente o novo equipo instalado passa a ser drenado. Isso significa a remoção do ar ambiente contido no interior do tubo e sua substituição por CO2, impedindo erros de aplicação. Todos os dados programados no equipamento, incluindo o volume de CO2 usado na sessão e tempo de emissão efetiva do gás, são zerados. Após esse procedimento, o Ares está efetivamente pronto para uma próxima sessão de tratamento. Caso a escolha seja não, aparecerá no visor a seguinte pergunta: zerar volume? Sendo não, pressione Next. Os valores são mantidos e as funções voltam à condição anterior para a continuidade do tratamento em andamento. Caso escolha sim, pressione Back. O volume acumulado, volume, e o tempo de infusão de gás, timer, serão zerados. Na função Intensity, as teclas Up e Down permitem aumentar up ou diminuir down a velocidade do fluxo de gás em ml por minuto em tempo real, isto é, durante o procedimento de infusão, sem a necessidade de parar o sistema para corrigir, aumentar ou diminuir este parâmetro. A tecla Prog Menu tem dupla função. A primeira aparece quando pressionamos a tecla brevemente. Dessa forma, temos acesso a um sistema de registro de programação de parâmetros, isto é, o sistema Ares de carboxiterapia permite gravar protocolos denominados protocolos particulares. E a segunda função é acionada quando pressionamos a tecla por 3 segundos. Nesse caso, é oferecida a seguinte opção de idiomas: português, inglês e espanhol. Após realizar a escolha do idioma preferido, através das teclas 7+ e 7-, basta pressionar a tecla Prog Menu novamente para que a escolha fique registrada. Após esse procedimento, o equipamento irá reiniciar automaticamente. Para programar os protocolos após pressionar a tecla brevemente, selecione um dos protocolos particulares de 1 a 10, volte para a tela anterior pressionando o Prog Menu novamente. Insira os valores nos parâmetros Set Volume e Flow e pressione Start Stop. Os parâmetros escolhidos ficarão gravados no sistema e poderão ser acessados sempre que necessário. Ao todo, o Ares permite gravar 10 protocolos particulares de tratamento. Sempre que um protocolo for acessado e seus respectivos parâmetros alterados, a tecla Start Stop deve ser pressionada para que os últimos dados inseridos fiquem registrados na memória do equipamento quando este for desligado.
Assim, é possível, por exemplo, montar protocolos personalizados e utilizá-los quando for conveniente. Ao adquirir o ARES, leia nas instruções de uso como montar seu equipamento. No visor de cristal líquido temos os seguintes parâmetros: 7 volume, parâmetro de escolha do volume de CO2 em ml por ponto, ajustável de 5 a 200 ml, ou modo livre, no qual o gás é liberado de forma contínua de acordo com a velocidade do fluxo escolhida no parâmetro Flow. Parâmetro Flow, velocidade de fluxo de CO2 durante a infusão, ajustável de 5 a 200 ml por minuto. Parâmetro Volume, contador de volume total de gás usado durante a sessão. Pedal, parâmetro de opção de ligar ou desligar o pedal de acionamento de insuflação de CO2, na tecla. Sugerimos sempre o uso do pedal, isso evita o contato das mãos do operador com o painel do equipamento, prevenindo riscos de contaminação. Witting, parâmetro de opção de ligar ou desligar o aquecimento. Orientamos sempre ligar o aquecimento do gás, isso minimiza o desconforto e aumenta a adesão do paciente ao tratamento, além de favorecer a vasodilatação, que otimiza os resultados. E por último, temos o parâmetro Timer, que é um contador progressivo de tempo de liberação de CO2 durante a sessão e permite também uma referência ao tempo de duração da sessão. Agora eu vou demonstrar para vocês um tratamento com o sistema carboxiterapia ARES usando a técnica pontual, de volume fixo por ponto, e uma técnica usando fluxo contínuo para tratamentos superficiais. Higienizamos a pele com uma solução contendo clorexidina alcoólica. Essa paciente foi previamente avaliada e vou injetar por ponto 50 ml de CO2 num fluxo de 80 ml por minuto. Coloco a agulha, pressiono o pedal e imediatamente o aparelho passa a fluir CO2. Aguardo enquanto a insuflação acontece. Observem o aspecto da pele durante a insuflação do gás. Ao final da insuflação, o equipamento avisa. Removemos a agulha de local e vamos aplicar em um outro ponto. Penetro a agulha com uma inclinação de 45 graus, aperto o pedal e aguardo a insuflação. Assim que finalizado a insuflação nesse ponto, o equipamento bipa. E mais uma vez trocamos a agulha de lugar. Próximo ponto, mais uma vez a agulha e aperto o pedal. Observe que no equipamento existe uma somatória do volume de insuflado em cada ponto. Isso é muito importante porque te dá um referencial do quanto de gás foi utilizado e insuflado no paciente. Mais uma vez finalizada a região. A carboxiterapia ARES pode ser utilizada em várias regiões corporais, como interno de coxa, próximos aos joelhos, região de culote, glúteos, de acordo com a necessidade de cada paciente. A carboxiterapia ARES está indicada para o tratamento de várias disfunções faciais estéticas, rugas frontais, região de corrugador, ao redor dos olhos, olheiras, sulco nasogeniano, rugas labiais. São várias as condições possíveis de ser tratadas com a carboxiterapia. Vou demonstrar para vocês agora. Usamos fluxo contínuo, um tratamento de olheiras. Basta então inserir levemente o bisel
Observar a insuflação e remover a agulha. Todo o procedimento deve ser feito em ambos os lados, para a manutenção da simetria facial. Observe a tumescência do gás. Isso. Promovido pela insuflação do CO2. Podemos tratar região de rugas faciais, finalizamos agora a demonstração de tratamento com o uso da carboxiterapia ARES. Dez motivos para se optar pela carboxiterapia ARES. 1. Registro na Anvisa. Garante a segurança técnica exigida para o uso pretendido da carboxiterapia ARES. 2. Precisão. O ARES possui válvula de aço inox específica para controle de fluxo de gases medicinais que permite controle automático de vazão. 3. Aquecimento. O sistema de aquecimento do gás insuflado permite maior conforto e adesão do paciente ao tratamento e potencializa os resultados. 4. Segurança. A drenagem do sistema e/ou do equipo e o controle do volume total de gás insuflado impedem erros operacionais durante a sessão. 5. Praticidade. Insuflação por pontos no qual, ao se atingir o volume pré-determinado, o fluxo de gás é cessado automaticamente. 6. Versatilidade. Permite ajuste de fluxo em tempo real durante a aplicação. 7. Segurança adicional. Além da pureza do CO2 padrão USP, um sistema duplo de filtros garante que, se porventura alguma partícula ou impureza penetrar no sistema, essa seja retida. 8. Leveza. O sistema ARES de carboxiterapia foi desenvolvido no padrão SLIM para leveza e facilidade de deslocamento no ambiente clínico. 9. Versatilidade. O ARES permite tratamentos dermatológicos, estéticos e fisioterapêuticos, com amplitude de volume e fluxo que variam de 5 a 200 ml e 5 a 200 ml por minuto, respectivamente. 10. Modernidade. Seu design moderno encanta aos olhos e dá diferencial estético ao ambiente.